Isso como boa prática, como ecoeficiência e com uma importância maior ainda com essa questão das mudanças climáticas cada vez mais evidente. Voltando à sua pergunta inicial, para nós parece claro, todos os estudos que a gente tem tido acesso, que são respaldados pelo painel intergovernamental de mudança do clima, pelas maiores autoridades mundiais, brasileiras inclusive, o aquecimento global é um fato, né? E desde o último relatório do painel, me parece também, ficou claro também que a atividade humana impacta diretamente, contribui para o aquecimento global. Então, a gente está baseando todas as nossas previsões e as nossas orientações para as empresas, e as empresas estão fundamentando todas as suas medidas de adaptação nesses fatos, nesses conceitos que estão tão claros para nós hoje. A empresa tem que buscar, não só internamente, mas com as comunidades que ela se relaciona, com seus fornecedores, cada vez mais esse caminho da ecoeficiência. Basicamente é por aí, no controle das suas emissões, porque se a questão de mudança climática para a indústria é recente, o conceito do gasto do CO2 como impactante no meio ambiente é mais recente ainda. Quer dizer, você tem historicamente aí as indústrias preparadas para atacar poluentes que provocam danos à saúde, ou danos diretos ao ambiente. Os derivados de enxofre, que provocam historicamente chuva ácida, os derivados de nitrogênio, que impactam na formação de ozônio, por exemplo, que são agentes tóxicos, agentes agressivos à saúde. O gás carbônico, o CO2, não é um agente tóxico. A gente bebe diariamente CO2 nas bebidas gasosas que a gente consome. Então, a indústria, até para se adaptar com tecnologias para retenção de CO2, com medidas internas que minimizem a geração de CO2, isso é um processo que a gente vem tentando acelerar, mas que ainda é bastante recente, né? Então, a gente acredita que esse assunto está na pauta da indústria. A Confederação Nacional da Indústria lançou, quinta-feira passada, um documento com algumas contribuições do setor industrial para as discussões que vão acontecer em Copenhague no final do ano. Mas a gente ainda não tem muita certeza de exatamente que caminho nós vamos seguir. Doutora Suzana, nós temos agora uma pergunta de telespectador. Como foi que o planeta chegou a este risco? Na realidade, quando você tem a atmosfera, quando foi formada a atmosfera, que é mais recente até na história do planeta, foi exatamente o período que possibilitou ter vida na Terra, porque essa atmosfera ela é composta de gases e esses gases fazem com que a Terra seja aquecida. Então, o efeito estufa é um efeito natural fundamental para ter vida na Terra, porque se não tivesse essa camada de gases, você não teria uma temperatura média de 15 graus que a gente tem hoje em dia na Terra. E além disso, você teria, quando o Sol deixasse de irradiar para a Terra, você teria temperaturas muito frias. Então, é o que acontece em local onde você não tem atmosfera. Então, quando for criado essa camada de gás envolvendo a Terra, começou a se possibilitar ter vida. Só que isso tudo estava em equilíbrio, né? Você tem um ciclo do carbono, que é a forma que o carbono circula, né, na atmosfera, da atmosfera para o solo, etc., que deixava tudo num determinado equilíbrio, né? Então, você mantinha essa temperatura média da Terra. Quando o homem começa a fazer uma série de intervenções, tanto na natureza, diretamente, como, por exemplo, você começar a ter áreas habitadas, aí você coloca cimento, você derruba árvore, etc., você começa a provocar um desequilíbrio, porque toda aquela biomassa que absorvia o carbono de volta, provocando essa retroalimentação, ela deixa de existir, você tem muito menos biomassa do que tinha no passado. E, além disso, você começa a tirar combustíveis da terra, né, como carvão, petróleo, gás natural, que tem carbono, você queima aquele combustível e, no processo de queima do combustível, esse carbono vai para a atmosfera. Então, você desequilibra completamente esse balanço de carbono na atmosfera. Então, você começa a fazer com que cada vez tenha mais carbono na nossa troposfera, na nossa atmosfera, e isso faz com que a temperatura comece a aumentar. Então, a gente precisa restabelecer esse equilíbrio, seja aumentando o que a gente chama de sumidouros, que é
a forma de receber, né, de capturar esse carbono da atmosfera e reduzir também a nossa emissão para não aumentar demais essa quantidade de carbono. É como, fazendo uma analogia simples, é como se a gente estivesse aumentando a espessura de um vidro na estufa. Na medida que você joga carbono na atmosfera sem ter um mecanismo para absorvê-lo, para trazer de volta para a Terra, você está aumentando essa espessura. Que são esses sumidouros aí que poderiam absorver esse carbono? O oceano é um sumidouro de carbono que é pouco conhecido ainda, né? O que se conhece mais é a parte de florestas, que é também um sumidouro de carbono, né? Principalmente a biomassa florestal, que no processo de crescimento dela, ela captura o carbono da atmosfera. Mas aí o sumidouro no oceano, o que é? São as algas? Fitoplânctons, tem a vegetação, a flora marinha, né? Que está no oceano, que tem uma capacidade grande também de capturar então, por esse exemplo, carbono. essas atividades que envolvem extração de algas, assim, são predatórias do ponto de vista... E tem uma série de pesquisas nesse sentido, mas que ainda está numa fase muito inicial. Se fala de fertilização de oceanos, de tal forma que você aumente a capacidade do oceano de absorver o CO2. Mas isso está num estágio ainda muito embrionário de pesquisa. Com mais segurança, a gente tem realmente a questão do sequestro biológico através de florestas, reflorestamento. Também tem uma outra linha que está sendo muito investigada atualmente, que é a captura geológica, ou seja, você para poder, isso principalmente os países que têm muito carvão, estão pesquisando bastante, no Brasil também, a Petrobras tem pesquisado muito, que a gente chama de CCS, né? Que é Carbon Capture and Storage, que é o sequestro, a captura e a armazenagem do carbono. Ou seja, quando você está emitindo por conta de queimar carvão ou qualquer combustível fóssil, né? Esse carbono vai para a atmosfera e, idealmente, você sequestra ele, se for numa termoelétrica, por exemplo, na chaminé dessa termoelétrica, e joga esse CO2 de volta no subterrâneo, né? Seja em minas de sal abandonadas ou no próprio poço de petróleo. Então, essa é uma tecnologia ainda cara, né? Ainda também em fase piloto. Não tem risco, não, por exemplo, de... Tem um risco de vazamento, porque isso vai ficar armazenado por um período de tempo muito longo. E tem risco de explosão? Não, porque, na realidade, você está devolvendo o CO2 para o próprio subsolo, né? Onde você já tinha. Agora, é claro que, como é uma coisa que é novidade, você precisa monitorar muito proximamente. Os Estados Unidos já faz isso há algum tempo, a Noruega está fazendo muito, a Austrália, mas tudo, por enquanto, são projetos menores, né? Em grande escala, realmente não se conhece muito que efeitos isso poderia ter, mas seria uma saída fantástica, principalmente para os países que dependem muito de combustível fóssil, né? Bom, nós vamos ter que fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, discutindo as mudanças climáticas. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil, discutindo as mudanças climáticas. Participam desse nosso debate o gerente de meio ambiente do sistema Firjan, Luiz Augusto Carneiro, o professor e oceanógrafo da UERJ, David Zi, e a secretária de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério de Meio Ambiente, Suzana Kahn. Nós voltamos com uma pergunta de telespectador. Eu gostaria de saber como é que funciona o crédito de carbono. Professor Zi. O sistema, vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Tem países que consomem muito combustível fóssil e, por isso, lançam mais gás carbônico na atmosfera, né? Então, existe um desbalanceamento. Então, ele consome e distribui, ou seja, emana mais gás carbônico do que efetivamente consegue absorver. E tem países que efetivamente pode-se estimular uma maior absorção do carbono e uma menor emissão. Mas para isso é preciso manter determinados serviços ambientais, né? Por exemplo, a floresta amazônica fornece um grande serviço ambiental, que é exatamente essa captura
do carbono, porque a floresta já está em pé, já está bem formada e ela tem uma grande capacidade de absorção.